Seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matriz mudança de base. Uma matriz mudança de base é de A para B, ou seja, uma matriz representada dessa forma. Uma matriz mudança de base de A para B é uma matriz M da base A para a base B. E nós vamos falar hoje do caso em que essa matriz é um operador linear, ou seja, ela pega vetores do R2 e transforma em vetores também do R2, né? Vamos trabalhar com R2. E a regrinha que vamos tirar daí serve tanto para esse caso como para outros casos. A gente pode extrapolar essa regra para outros casos. Imagina que você tem aí o R2, né? O espaço vetorial R2 e uma base A de vetores. E o mesmo espaço vetorial R2 e uma base B de vetores. Essa base A de vetores, você vai obter um vetor V escrito na base A. Com a base B de vetores, você vai obter um vetor V escrito na base B. Lembra quando nós falamos de vetor V escrito em uma base, né? Primeiro, o espaço R2 tem infinitas bases, tá? A e B são apenas duas bases, dois conjuntos de vetores linearmente independentes que geram R2. Bem, o vetor V na base A é a combinação linear dos vetores da base A. O vetor V na base B é a combinação linear dos vetores da base B. E a matriz mudança de base de A para B é a matriz que faz esse trabalho. Ela pega um vetor V na base A e transforma em um vetor V na base B. Como que ela faz isso? O vetor V, aqui na sua forma matricial, o vetor V na base B, ele é igual ao produto da matriz mudança de base de A para B, essa matriz aqui, vezes o vetor V na base A. Então você pega a matriz mudança de base de A para B, aplica no vetor V na base A e ela transforma o vetor V da base A para o vetor V na base B. Como é que ela faz isso? Como é que nós montamos essa matriz mudança de base? Pensa no seguinte, se você considerar uma base A do R2, vamos trabalhar com o R2, se eu considerar uma base A do R2, uma base A do R2 é um conjunto de vetores V1, V2, linearmente independentes, que são capazes de gerar o R2. Então, essa é uma base A. Se você considerar uma outra base, uma base B, imagina uma base B aqui, seria outra base. Lembra que o espaço tem infinitas bases, uma base aqui W1, W2, também do R2, qualquer vetor do R2 é escrito como combinação linear de W1 e W2. Então nós temos aí duas bases distintas. Um vetor V na base A é combinação linear dos vetores dessa base. Ou seja, ele é escrito da seguinte forma. Um vetor V na base A, ele vai ser escrito da seguinte forma. x1, que é um escalar, vezes V1, mais x2, que é outro escalar, vezes V2. Então nós temos aí o vetor V escrito como combinação linear dos vetores, né, dos vetores da base A. Ou seja, em termos de coordenadas é o vetor x1, x2. O vetor da base B, o vetor V escrito na base B, é a mesma coisa, é uma combinação linear dos vetores da base B. Lembra? Então seria um y1 vezes w1 mais um y2 vezes w2. Então nós temos aí os vetores, né? Então, em termos de coordenadas, o vetor V na base B é o y1 e y2. Só que aí tem um detalhe. Perceba que como A e B são bases, os vetores V1 e V2 podem ser escritos como combinação linear dos vetores W1 e W2. Então os vetores V1 e V2 da base A, eles podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base B. Por quê? Porque
A e B são bases, né? Então qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear deles. Então eu posso escrever o vetor V1, por exemplo, o vetor V1 como sendo um escalar A11 vezes W1 mais outro escalar A21 vezes W2. O vetor V2 ele também pode ser escrito como um escalar A12 vezes W1 mais A22 vezes W2. Então perceba que eu estou escrevendo os vetores da base de origem como combinação linear dos vetores da base de destino, né? Lembra, nós temos uma origem que é a base A para a base B, base de origem e base de destino. Se eu substituir isso aqui no vetor da base A, o vetor V na base A, isso vai ser igual a x1 vezes o vetor V1. Mas quem que é o vetor V1? É o A11 W1 mais A21 W2 mais o x2 vezes o vetor V2. Quem é o vetor V2? É o A12 W1 mais o A22 W2, que vai ser igual a... Bem, aqui eu tenho um produto escalar por vetor. Então, em produto escalar por vetor, fazendo as continhas, eu vou ter x1 vezes A11 vezes W1 mais x1 vezes A21 vezes W2. Ó, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Mais, né? x2 vezes A12 W1 mais x2 vezes A22 vezes W2. E aí, nós vamos separar aí algumas coisas com o nosso interesse. Ó. Perceba que os vetores W1 e W2, eles formam pares, né? Eu tenho aqui, ó, vou destacar o W1. Eu tenho W1 aqui, mais W1 aqui. E eu vou colocar esse W1 em evidência. Então isso aqui é igual a A11 vezes x1. Lembra que eu estou colocando W1 em evidência. Mais A12 vezes x2. Lembra, eu coloquei W em evidência, vezes W1. Mais, né? Então, eu peguei essa parcela, mais essa parcela, coloquei W em evidência. Então, ficou A11x1 mais A12x2 W1. E a mesma coisa eu vou fazer com as outras duas parcelas, né? Eu vou ter lá A21x1 mais A22x2 vezes W2, que vai ser igual a... E aí tem um detalhe, lembra, o A11, A12, A21 e A22 são escalares. X1 e X2 também são escalares. Então o que eu tenho aqui é um escalar. Um escalar vezes W1, um escalar vezes W2. Então isso aqui é uma combinação linear de vetores W1, W2 da base B. Então isso aqui é um vetor V na base B. Isso aqui é igual a... O vetor V na base B é o Y1 W1 mais Y2 W2. Então eu tenho esse vetor aqui. Combinação linear, né? Nós partimos aqui do mesmo vetor, o vetor V na base A. Fizemos a substituição pelos vetores W1 e W2. Chegamos no vetor V na base B. Como que foi possível isso? Foi possível porque nós temos uma igualdade de vetores aqui, ó. Perceba que nessa igualdade de vetores nós temos
A11 vezes x1 mais A12 vezes x2 igual a y1. E depois A21 x1 mais A22 x2, que é igual a y2. E é daqui que nós tiramos a nossa matriz de mudança de base de A para B. Porque na forma matricial, isso aqui é o seguinte, isso aqui é a matriz A11, A12, A21, A22, vezes, lembra, estou multiplicando aqui x1 e x2, né? Vezes x1 e x2, cujo resultado é igual a y1 e y2. Ou seja, essa matriz aqui, ela pega o vetor x1, x2, que é o vetor V na base A, faz o produto de matrizes e o resultado é o vetor y1 e y2 que está na base B. Então essa matriz aqui é a nossa matriz de mudança de base. Só que olha a regrinha, né? A regrinha que nós vamos ter aqui. A11, A21 são as componentes do vetor V da base A, que é a base de origem, né? A11, A21 são as componentes do vetor V, V1 da base A, de origem, e como combinação linear da base B, W1, W2, de destino. Então aí nós temos a nossa regrinha. As colunas, né, as colunas da nossa matriz mudança de base de A para B, são os vetores da base A, escritos como combinação linear dos vetores da base B. E essa regrinha pode ser usada sem precisar passar por tudo isso, certo? Espero que tenha entendido a explicação e tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.